Olá pessoal, meu nome é Rafael Lucena, sou consultor técnico aqui na Brasilite. Estou aqui para apresentar para vocês um material que a gente desenvolveu para trabalhar com a telha colonial. Este material já vai ser fornecido para vocês dessa maneira, já encadernado. É um material muito simples para a gente trabalhar com a telha colonial na revenda, no balcão. O intuito é treinar a equipe de venda do balcão da revenda para fazer girar o estoque. Não adianta a gente só vender para a revenda, a gente precisa que a revenda venda e para isso o seu funcionário, o seu balconista, o seu vendedor tem que estar preparado. Então é simples, é no balcão, são 5 minutos, 5, 7, 10 minutos no máximo, folhear e apresentar as características, o benefício, a forma de instalar a telha colonial. Treinem a equipe de venda do seu vendedor. Só dessa maneira vocês vão conseguir fazer girar o estoque na revenda. Então utilizem esse material, realmente é um material muito bacana, vocês estão recebendo esse material aí. O vídeo também pode ser utilizado, utilizem o vídeo e treinem a equipe de vendas. Esse é o intuito desse trabalho. Bom, vamos falar da telha colonial. Vamos falar por que oferecer, como oferecer, quais as vantagens, formas de instalação. Por que oferecer a telha colonial? Bom, se nós não oferecemos, a gente não vende. E se o seu cliente, se o balconista lá da sua revenda não oferecer, também não vai vender. Então treinem a sua equipe de vendas, treinem o balconista a oferecer o produto. Sempre que o cliente chegar procurando por telha cerâmica, telha de concreto, ofereça, convença o seu cliente. 80% da decisão de compra é realizada no ponto de venda. E o vendedor tem toda a chance, tem toda a capacidade de fazer o cliente converter essa venda e fazer o cliente levar o produto de melhor qualidade e levar a telha colonial. Como oferecer? Investigue o que o cliente está procurando, instigue o cliente, pergunte o que ele quer, estimule ele a realizar a compra. Por exemplo, você já escolheu a telha para o seu telhado? A estrutura do seu telhado já está pronta? Você sabe o peso da telha que você escolheu? Você sabia que o peso e o tamanho da telha influencia diretamente na economia de madeiramento da estrutura do telhado? Estimule o cliente. Dessa maneira, mesmo que ele já esteja convencido a levar, por exemplo, uma telha cerâmica, você consegue colocar na cabeça dele uma dúvida ou pelo menos o interesse de conhecer novos produtos, e aí assim você apresenta a telha colonial. Como apresentar a telha colonial? A telha colonial, sempre que um cliente procurar telha cerâmica ou telha de concreto, ofereça a telha colonial porque ela está na mesma faixa de mercado. É o cliente que procura telha cerâmica e telha de concreto, é o cliente que vai levar a telha colonial. Então essa é a faixa de mercado, esse é o cliente que você tem que trabalhar. Vantagens e benefícios. Bom, telha colonial, uma das grandes vantagens é um produto totalmente livre de amianto, um desenho realmente diferenciado, uma telha grande, 2,5 peças por metro quadrado, a gente vai ver. Muito leve, gera economia de estrutura. O que vocês têm nesse material, esclareça para a revenda e faça o vendedor esclarecer isso para o cliente. Vamos ver passo a passo quais são elas. Leve. Telha colonial é muito mais leve que as demais telhas do mercado. Enquanto uma telha cerâmica e uma telha de concreto pesam em torno de 40 kg por metro quadrado, a telha colonial pesa apenas 15 kg por metro quadrado. São quase 3 vezes a menos, e isso gera economia e facilidade na montagem. Rapidez. Qual é o rendimento da telha? A telha colonial ela tem um rendimento de 2,5 telhas por metro quadrado, enquanto uma telha cerâmica são 16 telhas e uma telha big, uma telha de concreto maior, 7,5 telhas. Então é muito mais rapidez, é muito mais rendimento na obra. Resistente. A telha colonial é muito mais resistente, é uma telha mais flexível. Se você vai numa obra de telha cerâmica ou telha de concreto, você observa na hora o entulho que isso gera. O entulho na obra, o entulho na revenda, no transporte, no manuseio, essas telhas quebram demais por serem telhas rígidas. A telha colonial é uma telha mais flexível. Então você não tem quebra no transporte,
não tem quebra no manuseio, não tem quebra na instalação. É realmente muito mais resistente que as demais telhas do mercado. Desenho diferenciado. A telha colonial foi projetada para que tenha um desenho realmente diferenciado das demais telhas do mercado, para que tenha um encaixe perfeito, então uma estanqueidade perfeita, o encaixe dela não deixa que a água retorne. Realmente é um desenho e um projeto bem diferenciado das demais telhas do mercado. Ela é mais leve e ela é maior. Tudo isso gera economia de estrutura. Tudo isso que eu venho falando gera economia de estrutura. Observe o detalhe que a estrutura de telha convencional, uma telha de concreto, uma telha cerâmica, ela usa muito mais madeira. Você tem que ter lá um encabramento a cada 50, uma telha muito mais pesada, uma telha pequena. Enquanto na telha colonial, neste exemplo, você pode usar um encabramento a cada 1,5 m, depois entra com o caibro numa galga de 43 no beiral e 53 nos demais. Esse é só um exemplo, mas você consegue gerar até 25% de economia na quantidade de madeira, usufruindo do tamanho e do peso da telha colonial. Pode ser pintada, essa também é uma grande vantagem. Pode e é muito fácil ser pintada. Tinta acrílica, uma pintura tranquila, fácil de fazer, você dá a opção para o seu cliente escolher a cor do telhado que ele quer colocar na casa dele. Aí vocês estão vendo algumas características técnicas, tamanho, espessura, quantidade por pallet, peso por pallet, você tem todas as informações aí na apostila. Peças complementares, cumieira articulada, espigão, kit de fixação, todas essas peças são fornecidas pela Brasilite. Instalação, uma telha muito simples e muito fácil de ser instalada, pelo peso, pelo rendimento. Vocês estão vendo aí o passo a passo de instalação, não tem nenhum segredo, né? É muito tranquila. Só um detalhe importante, no beiral é a única telha, a telha de beiral é a única telha que vão 6 parafusos, ou seja, os parafusos de beiral que vai ficar exposto, são 3 parafusos com a arruela de vedação que é fornecida no kit. Então o kit vem com 400 parafusos e 100 arruelas de vedação. Por quê? Porque a arruelinha de vedação é só na primeira linha de parafuso. No parafuso de trás, né, na linha de trás de parafusos, não precisa de arruela de vedação, porque a próxima telha protege contra infiltração. Então, nas demais telhas não se utiliza a arruela de vedação, porque o parafuso está totalmente protegido da chuva. Fixação da cumieira articulada, você vai usar um caibro guia para poder apoiar essa cumieira, fixar no local indicado. Use uma arruela de vedação ou o nosso Selamax para proteger, afinal de contas esse parafuso vai ficar exposto. O mesmo acontece com o espigão, que também o parafuso fica exposto, ou uma arruela de vedação ou o Selamax para proteger contra infiltração. Bom pessoal, o que eu tinha para falar era só isso. É uma telha muito simples de ser instalada, é uma telha com benefícios muito claros, como eu falei, o peso, o tamanho, o rendimento. O que nós precisamos fazer agora é oferecer. E mais do que oferecer para a revenda, treinar a equipe de venda, treinar o balconista para que com este material ele saiba passar para o cliente dele quais os benefícios da telha e faça o estoque da revenda girar. O que a gente precisa não é só vender para a revenda, e sim fazer com que a revenda venda para o cliente. Pessoal, vou ficar por aqui, muito obrigado e até a próxima.